Olá, hoje nós vamos meditar ainda no segundo livro de Crônicas, mas agora no capítulo 35. A gente havia falado no último vídeo que eu gravei sobre o rei Ezequias, mas hoje eu quero falar sobre o rei Josias. O rei Josias foi um rei que seguiu a vontade do Senhor, destituiu todos os postes ídolos do seu pai, é, que a gente vê depois de Ezequias teve Manassés, depois de Manassés teve Amon, e depois de Amon, então, teve Josias. E Josias, então, foi um rei que agiu de modo justo e sincero diante do Senhor, obedecendo aos conselhos, às orientações do rei Davi, seu antepassado, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele destituiu os postes ídolos, ele restabeleceu. O livro da Torá foi encontrado, ele leu, ele se compadeceu de tudo aquilo que os seus antepassados haviam feito. Ele faz um pacto com Deus, restabelece a Páscoa. Bom, enfim, e a gente vê todo esse processo na caminhada de Josias com o Senhor. Mas a partir do versículo 20 do capítulo 35, diz que, passados esses acontecimentos, havendo o rei Josias já restaurado o templo, subiu Neco, o rei do Egito, para guerrear nos campos de Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias foi para enfrentá-lo. Mas a palavra de Deus diz que o rei Neco falou assim: olha, o que eu tenho contigo, rei de Judá? Não interfiras nessa batalha, porquanto eu não vou contra ti no dia de hoje, mas contra a casa que me provocou a guerra, e mandou Deus que me apressasse. Portanto, cuida que não te opores a tua Deus, que é comigo, para que ele também não te destrua. Então o rei do Egito diz assim: olha, eu não estou indo guerrear contra você, Josias, fica quieto aí, né? E foi Deus que me mandou nessa batalha, então não é momento agora. Contudo, versículo 22 diz: Josias decidiu não voltar atrás. Disfarçou-se para enfrentá-lo na batalha. Josias não quis dar ouvidos ao que Neco havia lhe comunicado por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície do Megido. E durante o embate, ele fica ferido e morre. Bom, isso o Senhor ministrou ao meu coração, sabe? A importância das nossas decisões. Às vezes a gente tem uma caminhada com Deus, a gente tem um bom relacionamento com Ele, e às vezes esse relacionamento vai virando ali até um pouco religioso. A gente acha que nada de ruim vai acontecer e começa a não ouvir o falar de Deus nas nossas vidas. E às vezes Deus fala não, a gente vai lá e faz o sim. E às vezes Deus fala vai por esse caminho, a gente diz não. E nessa passagem, claramente, a gente aprende que uma decisão pode trazer morte para as nossas vidas. Aqui o rei Josias morreu literalmente, mas às vezes uma decisão equivocada nas nossas vidas pode trazer morte espiritual, morte dos nossos sonhos, morte do nosso casamento, né? Morte das nossas carreiras, dos nossos ministérios. Uma decisão tomada de forma despretensiosa, porque, poxa, afinal de contas ele era um rei, e que rei que não vai guerrear? Mas ele não ouviu a voz do Senhor. Um rei que estava em intimidade com Deus, que começa ali a passagem no capítulo 35 de Crônicas, dizendo que era um rei que era temente ao Senhor. Mas uma decisão acabou com a vida dele. Assim como pode acontecer nas nossas vidas se nós não tivermos temor ao Senhor, se a gente não ouvir a voz do Senhor e mais, se a gente não obedecer à voz do Senhor. Eu tenho certeza que muitos de nós, quando olham para o nosso passado, pensam assim, olha, poxa vida, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, talvez as coisas hoje estivessem melhores. Se lá atrás eu tivesse dito não para aquela situação, hoje eu não estaria colhendo os frutos ruins daquela decisão, não é verdade? Pois é, mas a gente não pode mudar o que passou, a gente consegue mudar daqui para frente. Que as nossas decisões possam ser pautadas numa total e real obediência ao Senhor, porque Ele fala, Ele continua nos orientando, Ele continua dizendo o que é para a gente fazer, para a gente não fazer, qual caminho para a gente seguir, qual caminho para a gente evitar. A gente só precisa obedecer. Que possamos ter um coração temente ao Senhor, para que a gente não venha colher os maus frutos
e para que a gente não venha se arrepender dessas decisões. Porque tudo aquilo que a gente toma baseado na vontade do Senhor, a gente sabe porque que vai dar certo, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem do reino dele. E que nós possamos ter uma disposição de coração para fazer a vontade do Senhor. E que toda rebeldia, toda teimosia caia por terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.